Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abraço Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. Meu nome é Paulo Passos e eu estou hoje aqui, hoje é diferente. A Sula Costa, nossa vice-presidente, que normalmente está aqui do meu lado, entrevistando todas as personalidades, os grandes players do mercado, hoje eu tenho o privilégio de entrevistá-la. Eba! Sula, obrigado por estar aqui desse outro lado agora com a gente Paulo. aqui. Gente, eu tô apavorada. Eu acho que é mais fácil entrevistar do que ser entrevistada, viu, Paulo? Eu acho que sim, quando a gente está desse outro lado aqui. Nossa senhora, fiquei super apreensiva. Até porque, gente, ele não me mostrou o roteiro. Então eu tô super, super ansiosa. Mas vamos lá, Paulo, acho que eu tô preparada. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Tô muito feliz de agora ser a entrevistada do Abraço Talks, né? Um projeto tão especial pra gente, pra Abrace, né? E tão importante pro mercado. E que a gente começou, que a gente está criando junto, a gente está aprendendo, a fazer um podcast ainda. Acho que a cada entrevista, eu acho que, né, a gente é agregadora, né? A troca é tão importante. A gente sempre aprende, sempre conhece, de fato, as pessoas como pessoas, né? Isso que eu acho que é o Tira objetivo. um pouquinho o crachá, né? E conta quem são. E acho que talvez hoje eu vou conseguir fazer um pouquinho disso. Ou seja, a gente não entrevista aqui o CNPJ, a gente faz com o CPF. Né? É isso. E na realidade, ou seja, é uma vitrine para os nossos associados, óbvio, né? Da importância dos nossos associados, mas também para o mercado. Ou seja, pessoas que são extremamente importantes ao entendimento da Abrace, que nós não somos células isoladas, né? Ou seja, a gente não constrói hoje um evento sem que haja o cliente, sem que haja o organizador, sem que haja o local onde vai ser feito, é o todo. E é sempre o CPF. É isso. Olha, para você que não sabe quem é a Sula, eu tive de resumir assim, drasticamente aqui o currículo dela. É assim, a Sula tem 27 anos de experiência no mercado. Você tem de idade, você está mentindo isso aqui, tá? Paulo. 27 anos de experiência no mercado, no setor de eventos, tá? É sócia-diretora da Núcleo Cenografia, maravilhosa empresa. Acompanho vocês no Instagram, nas redes sociais. Muita coisa bacana, bonita que vocês fazem. E atua nessa empresa, tem seu sócio, né? Seu marido, é isso? Uma empresa familiar. Rodolfo, ó, beijão pra você, campeão. Tô esperando você comprar Harley. Vamos ver se a gente convence ele a vir no próximo, viu, Paulo, aqui. E ele você precisa comprar Harley Davidson, hein? Já conversei com você. E você é graduado em Publicidade e Propaganda. Isso. Com uma sólida carreira na área de cenografia, é cenógrafo também por profissão, ou seja, não só... eu acho que fica intrínseco no que a gente faz, né? A gente acaba contribuindo. Seguro, mas tem muita empresa que tem muito que é só o dono da empresa. Você realmente atua, como outros. Eu faço também a parte de atendimento, então acho que você está muito dentro do processo, né? Por mais que eu não seja arquiteta, por exemplo, mas você acaba participando ali, com a experiência também agregando, né? Vice-presidente da Abrace, né? Começou como era diretora, agora assumiu nessa gestão e começou, acho que ano passado, né? Com a presidência do Guto, agora a nossa vice-presidente, extremamente atuante dentro da Abrace, da Associação Brasileira de Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes, entidade que representa as melhores empresas na área de cenografia no Brasil. Sula, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, de contar um pouquinho agora sobre a Sula Costa, né? Quem sou eu? Quem é a Sula Costa? Que ótimo. Então, aí vamos falar sobre isso, Sula. Vamos lá. Sula, conte um pouquinho da sua história. Caramba, Paulo, minha história na área de eventos, assim. Estudei publicidade e propaganda, né? Mas eu acho que eu nunca tinha pensado em trabalhar com eventos. Acho que eu mirava um pouco mais agências de publicidade, alguma coisa, marketing, sabe? Mais glamour, e aí, aquela coisa glamourosa. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, apareceu a oportunidade de eu fazer uma produção para o Salão do Automóvel. Produção mesmo. Era o lançamento do Classe A no Brasil. No salão, e essa empresa que eu estava trabalhando, eles estavam lançando o Classe A e fazendo o stand da Mercedes, o Classe A. No AMB. No AMB, mezanino do AMB, vou contar rapidinho essa história. E também eles estavam fazendo o stand da Ford no mesmo evento. E aí eu fui mais direcionada para o Classe A. E essa história do Classe A foi muito interessante, porque o Classe A ele foi um carro mais popular da Mercedes e o slogan era o sonho de ter um Mercedes.
né, se tornava ali possível. É isso aí. E aí, no mezanino do AMB, a gente tinha um monte de salas que você ia passando e eles iam contando como eles chegaram no carro, os desafios, tinha uns atores. E no final, eles tinham a Motion, que era um cinema 4D, que era do Beto Carreiro, que a gente trouxe do Beto Carreiro, que você sentava na cadeira e você acompanhava um test drive junto ao Classe A. Que bacana. E aí, quando eu participei dessa produção, falei, gente, que loucura, né? Que incrível isso. Talvez, então, eu possa ir migrando. E aí, uma produção ligou na outra, que ligou na outra, que ligou na outra. E eu comecei a olhar com outros olhos essa área, mas não cenograficamente ainda, né? E já acendeu ali uma luzinha. Depois eu continuei a faculdade, trabalhei uma época com moda na Editora Abril. Trabalhei uns 2 anos com produção de moda, capa de revista, fazendo toda a produção. E aí, num dia num bar, sentado, na verdade, com amigos e o meu sócio atual, que é o Rodolfo, meu marido, e mais 2 amigos, a gente falou, puxa, e se a gente aproveitasse que a gente adora fazer festas, tanto na escola, a gente já fazia, como na faculdade, cada um fazia uma faculdade, mas a gente fazia festas para unir a galera. A gente abrisse uma empresa mais voltada para festas, social. A gente falou, puxa, vamos. A gente tinha compromissos profissionais, mas nada muito sólido. E aí falou, puxa, vamos lá. E aí, na época, o pai de uma das pessoas, né, do pai do Rodolfo, na verdade, ele falou, gente, o que eu tenho para oferecer para vocês é uma sala num espaço que eu tenho, que hoje é até hoje a Núcleo, né? Hoje ainda, mas era uma pequena sala. Ele falou, olha, eu tenho esse espaço aqui para vocês começarem. E aí, a partir daí, é com vocês. E aí, a gente comprou uma mesa, um telefone na época, né? Que se comprava a linha. A gente comprou uma mesa e começamos e nunca fizemos um evento social. A partir daí, a cenografia apareceu, o corporativo veio e a gente foi ligando um no outro. Eu nunca fiz um evento social pela Núcleo e hoje, né, já completamos 21 anos. É isso que eu ia perguntar, 21 anos? 21 anos de sucesso, sim. Uma trajetória longa, né? Acho que 21 anos é uma crescente, né? No começo, assim, foi bem puxado, até porque, né? Tinha que pagar o seu salário, né? Então, foi uma divisão muito interessante que a gente fazia entre nós. E, aos poucos, a gente fazia uns freelas, eventualmente. E depois, a gente foi eliminando os freelas, porque aí a gente foi conseguindo trazer para dentro de casa. E aí, a gente começou a seguir. E aí a gente foi montando, de fato, a nossa história. Eu vou ter que fazer essa pergunta porque, como a gente falou, aqui a gente entrevista não o CNPJ, assim o CPF. E com o Rodolfo, já há quantos anos? Porque foi seu namorado, assim, da vida inteira. Meu único namorado da vida toda. Nós estudamos juntos desde a 6ª série, que eu acho que deve ser uns 12, 13 anos. Mas como amigos, ficamos juntos a escola toda. E quando a gente saiu da escola e foi fazer cursinho juntos, a gente começou a namorar com 18 anos. Já estamos juntos há 28 e casados há 18 anos. Fizemos 18 anos esse ano. E sócios há 21 anos também. Eu vou contar para vocês uma coisa assim. Parece 2 namoradinhos, sabe? Adolescente, quando estão os 2 juntos. É muito bacana isso. Super parceiro da vida, né? De tudo. Assim. Bacana. Eu acho que talvez parte do segredo do sucesso, do teu sucesso profissional, do sucesso da Núcleo também, acho que se deve a isso também, Com né? certeza. É o núcleo familiar bem consolidado, isso, bem feito. Uma troca sadia, das um crianças. Posicionamento profissional importante, né? Cada um ter o seu limite, entender o seu lugar. A gente trabalha em áreas muito diferentes dentro da empresa também. Acho que isso também é importante. Eu tô sempre com ele, mas ao mesmo tempo eu não tô com ele, porque a nossa área não tem nada a ver. Então, isso eu acho que também é importante. Fomos construindo a família, né? E acho que a gente vai contar um pouquinho aí no decorrer. Agora, então, me fala um pouquinho. A gente está falando da Núcleo. Quais são os maiores desafios que você tem hoje dentro da empresa? Ai, cara, eu acho que com tantos anos, assim, e depois, né, quando você vai trazendo pessoas, né, para dentro da sua corporação, o seu dia a dia, eu acho que o maior desafio pode ser deixar ela viva, né? Deixar ela com uma excelência na entrega, a gente conseguir atender bem os clientes, a gente conseguir ter uma equipe muito alinhada. Eu sempre brinco com os meninos que eles têm que ser o meu olhar, né? Porque eu acho que a gente não
Não dá para a gente estar em todos os lugares, né? Então, eu tento muito, assim, formar uma equipe muito bacana. A nossa equipe hoje, graças a Deus, é muito bacana. Uma equipe muito parceira, né? Acho que a gente, com o passar dos anos, a gente foi constituindo tudo isso juntos. E aí, quando você olha tantas pessoas embaixo do seu guarda-chuva, né? Eu acho que você olha, é isso que eu acho que é mais desafiador, assim, para mim também, e é importante, né? Que isso me instiga muito positivamente, né? Para que juntos a gente cresça ainda mais, esteja lado a lado e faça as conquistas. É aquela história, né? As pessoas, algumas pessoas, o empresário, que é empresário, eu falei, peraí, você vai dormir com a responsabilidade de quantas famílias que estão sobre o seu guarda-chuva, né? É um negócio gigantesco, é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais no custo, uma coisa chamada Custo Brasil. Isso. Que faz de tudo para o empresário... E falando até de empresa familiar, como eu e o Rô somos do mesmo guarda-chuva, né, uma mesma fonte de renda, isso também é uma questão, né? Tem que ter também essa super preocupação, né? A gente viveu há pouco, né, algumas questões importantes, então isso também é uma preocupação que a gente traz hoje em dia com 2 filhos, né? O quanto a gente tem que estar sadio ali junto, crescendo. Pandemia foi difícil? Foi difícil, né? Mas aí eu acho que foi difícil para todo mundo, né, Paulo? Acho que a nossa área, como a gente sempre traz aqui, a primeira que parou, a última que voltou. E eu acho que a pandemia, ela trouxe, falando até dela um pouquinho, né? A gente trouxe as questões pessoais, a gente teve perdas pessoais muito importantes e significativas. Sim. Isso acabou trazendo uma retração grande por nossa parte, né? Com medo, muito mais medo no geral. Mas eu acho que foi a primeira vez que a gente pôde, até depois de tantos anos de empresa, parar e avaliar, né? Avaliar o caminho, quem queríamos ser, né? Depois disso, que a gente sabia que depois disso ia chegar. Não sabíamos em quanto tempo, mas ele ia chegar. E eu acho que a gente voltou com um novo pensamento, muito mais fortes e o posicionamento no mercado muito diferente. Nós somos uma empresa muito diferente pós-pandemia, né? A gente teve uma crescente muito diferente. E acho que isso também é graças ao que construímos até ali, o que passamos na pandemia. Acho que você faz uma reflexão muito forte, né? Quando você passa por aquilo com 2 filhos. E aí você mira, né, no seu sonho, você mira no que você de fato acredita e quem você quer ser logo ali e vai. Hoje a gente mira e vai. Acho que é isso que é importante. Você está fazendo stand também hoje em dia, né? Ixi, menino, eu na verdade, eu sempre falo, não somos especialistas, não somos uma montadora, né? Somos uma empresa de cenografia, então, eventualmente, a gente acaba fazendo stands hoje, talvez dentro de eventos corporativos, né? De patrocinadores. O que a gente não faz, de fato, são stands em grandes feiras, com testeiras penduradas. Isso, realmente, a gente não é muito o nosso viés. Mas espaços de patrocinadores menores, né, dentro de eventos corporativos, que é de fato o nosso carro-chefe na Núcleo, hoje tem feito todo o sentido. Eu acho que tem feito muito parte, sabe, do nosso dia a dia, sem querer, né? Quando eu vi, eu já estava ali meio que seguindo um pouco com esse caminho e ficando um pouquinho especialista também. A gente, dentro da Abraço, a gente volta e meia, a gente discute isso, porque é importante entender quem somos, né? Acho que é extremamente importante. Então, onde é que começa a cenografia? Onde começa o stand? O que é que define cada um? E acho que o caminho da tipologia é um caminho super importante. Fácil, até para você começar a definir, ou seja, o que é um stand? Onde é que é um stand? Onde é que é uma cenografia? Às vezes se confunde. Isso, eles estão juntos, paralelos, né? Como nesse caso, quando a gente faz algum evento que eu tô com a plenária, a gente está com todo receptivo, mas a gente também tem os patrocinadores, né? Eles que estão ali complementando, preenchendo aquele espaço. Então, acaba que isso está conversando, né? Tá tudo junto ali. Então, acho que isso acabou virando um pouco o nosso dia a dia também. E a pandemia, você comentou da pandemia, que vocês saem da pandemia com um novo posicionamento. Eu acho que, assim, é questão de a gente enxergar o lado bom. Acho que tudo na vida, tudo na vida tem um lado bom. Então, Então, qual é o lado bom da pandemia? O lado da pandemia é que as empresas tiveram de se reinventar. É isso. E ao se reinventar, boa parte saiu melhor.
Isso. Você repensou o que, de fato, você gostava de fazer, você mais gostava, né? O dia, a estrutura. Quem você queria ter perto, quantas pessoas, né? Exatamente. Eu não sou uma empresa enorme e também não quero ser, sabe? Eu acho que, até falando da Núcleo, eu acho que a gente tem um limite positivo isso. Eu visualizo muito como positivo. Quando um cliente me liga, ele fala, Sula, eu tenho um evento enorme. Eu falo, qual é a data? Para mim, eu acho que a gente tem que ter um calendário muito positivo, com muita responsabilidade, justamente para eu conseguir ter excelência na entrega, o atendimento legal, a equipe super funcionando, né? E trazer um pouco da leveza também, né, Paulo? Nossa área é muito dinâmica, né? Eventualmente, ela até assusta um pouco as pessoas, mas se você trouxer um dia a dia mais leve, né? Uma dinâmica positiva dentro da sua empresa, acho que tudo já flui melhor. Eu aprendi uma coisa com um cara chamado Juan Pablo de Vera, né? Foi CEO da Reed, enfim. Uma vez eu conversando com ele, ele perguntou assim, é negócio ou é trabalho? Eu falei, como assim? É um negócio, é meu trabalho, enfim, não. Você não entendeu. É negócio ou trabalho? Eu falei, tá, me explica. Ele falou o seguinte, falou, o que é trabalho? Trabalho é aquele, no nosso caso, é aquele cliente que apareceu na última hora, que você vai, aí você e a equipe vão que virar à noite, vão ter uma série de coisas, o custo de algum erro, você vai se dar mal, e aquilo tem tudo para dar errado. E você acaba fazendo, porque não pode não para aquele cliente, ou porque precisa do dinheiro, ou qualquer dessas situações, né? Esse é o trabalho. O que é o negócio? É aquele cliente que você, ok, posso pegar, tenho estrutura, ninguém vai se matar para poder fazer aquilo. Isso. O valor é bom para ambos os casos. Você vai, eu falo que é brincar de suricato, né? Quer dizer, é levantar a cabeça, você vai poder olhar o mercado, ver o que está acontecendo, e vai ser prazeroso para todo mundo e vai ser um sucesso daquilo ali. Né? Acho que esse é o segredo do sucesso, pessoal e profissional. E saber dizer não. Exato. Com isso, saber dizer não. Por isso eu tenho todos esses pré-filtros aí quando as pessoas entram em contato com a gente, né? Acho que hoje é bem importante. E isso é um ganho da pandemia, por exemplo. Acho que isso é bacana. Mudando um pouquinho, saindo de núcleo, eu vou falar sobre um outro assunto. Qual? Abrace. Abrace. Acho que eu não vou nem fazer nenhuma pergunta. Me fala, abrace, pronto. Cara, como é que você entrou? Me fala tudo um pouco da Abrace. Que eu acho, exato, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho, antes de eu falar Abrace, associação, né? Falar um pouco... Acho que eu tenho que falar um pouco da importância na Abrace, na vida da Sula, né? Da Sula, da Núcleo também. Mas eu acho que foi, para mim, muito surpreendente até hoje, todo esse caminho que a gente trilhou até aqui, né? E eu, pessoalmente. Eu, na verdade, eu comecei a participar um pouco do associativismo um pouquinho lá atrás, há uns 10 anos, quando eu encontrei a Leila num shopping. Eu mal a conhecia, ela me fez o convite para participar da associação, até então a Abrafec. Eu fui entender o que era, fui numa reunião, fui em 2, fui em 3. Quando eu percebi, eu já estava super envolvida. Abrafec, Associação Brasileira... Das empresas de cenografia. Ok. E aí eu já estava super envolvida ali, né, com todo o processo, com as empresas, a gente trazendo cada vez mais as pessoas para perto. E depois a gente visualizou, depois de uns 4 anos ali, que a gente poderia, né, estar muito próximo ao Abrace, dos mesmos, né, objetivos, com as mesmas coisas ruins que aconteciam, as coisas boas, as coisas ruins. Começamos, como a gente sempre conta, o namoro, casamos. E eu acho que isso, na verdade, é um grande divisor de águas, assim, na minha vida profissional, né? Eu acho que eu conheço todos os dias, até com a Abrace Talks, né? Que a gente está aqui até por isso. Pessoas muito importantes no mercado, muitas pessoas que agregam profissionalmente e pessoalmente, né? Acho que a troca que a gente tem na Abrace com os associados, com a diretoria, que é incrível, com você, Paulo, que está muito presente, né, na minha vida e no meu dia a dia. Eu acho que é um aprendizado, assim, que é inenarrável, né? É um negócio que não tem preço. Então, eu me sinto, assim, muito honrada, privilegiada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar agora, né, à frente, ao lado do Guto e da diretoria como vice-presidente. Eu tenho certeza que a gente já conquistou muito falando como Abrace, mas a gente tem muito para ser feito. E falando um pouco sobre a Abrace, a importância e tal... Eu acho que, a gente conseguiu um espaço muito representativo no mercado. A gente conseguiu ser ouvido, né? A gente falou há pouco sobre vozes. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande.
quando a gente chega e a gente conta que a gente é a Brasce. Seja para uma venue, para um promotor, para um cliente, né? Ou para uma empresa de cena ou montadora, que não é ou é, né? A gente logo se identifica, a gente sabe, né, quem somos nós. Então, esse associativismo me ensinou muito a isso. A como lidar melhor com as pessoas, que a gente pode ser do mesmo mercado e tá tudo ótimo, porque a gente vai melhorar ele para todo mundo estar melhor nele, para a nossa vida ser mais leve, para os prazos serem melhores, né, para os clientes pagarem também em prazos mais coerentes, né, um posicionamento, um novo posicionamento de mercado. Eu sinto a gente muito mais forte, né? Agora, vamos lá, assim, até pela posição que vocês dois têm, você, o Guto e você, a gente se fala muito. Diariamente. Mas eu não imaginava. Diariamente. Quando eu fui convidada para ser vice-presidente, ninguém contou isso para você, né? Ninguém me contou que junto vi um dia... Eu já era da diretoria, mas eu não sabia que o dia a dia era tão puxado, né, Paulo? E a Leila não me contou. E aí, quando eu comecei, eu lembro que eu falei, gente do céu, será que eu vou dar conta, né, de tantas demandas, tantas coisas? Mas aí eu acho que entra muito o seu papel, né, dentro desse equilíbrio aí de pratinhos, da própria diretoria, que eu acho que hoje a gente se divide bem também em muitas frentes. Perfeito. E da gente entender, tanto eu quanto o Guto, onde cada um de fato tem que estar mesmo, né? A gente troca muito, ele tá, eu tô, tal, vamos os dois, não vamos ninguém, legal, quem vai, mas eu acho que a gente entendeu um pouco também ali como alinhavar isso. E estar ao seu lado todas as semanas, né, falar sempre assim, é muito agregador, Paulo, viu? Eu adoro. Eu que agradeço. Mas é um trabalho voluntário, né? Você veja, que vocês demanda bastante tempo, um trabalho voluntário, ou seja, é de acreditar em algo. Eu acho. Acreditar muito, até visando isso, né? Um futuro melhor para todos nós, para as gerações que estão vindo, para a gente que está aqui e vai continuar, né? Um pouco mais. É um trabalho voluntário, mas que, como eu falei, agrega muito, né? Aprende-se muito. Mas tem vezes que eu estou muito envolvida e até eu chamo a atenção ali na núcleo e falo, Sula, e aí? Você vai vir para cá quando? Quando é que você vai aparecer aqui? Eu falo, gente, calma. Já eu estou aí. Teve outro dia que a gente estava conversando pelo WhatsApp, não sei qual a informação que a gente estava trocando, não sei, alguma coisa da Brasce. Acho que era meia-noite. Isso, foi. Você estava... Acho que você me respondeu e eu falei, nossa, mas vamos aproveitar, já vamos resolver. Já que a gente está aqui, vamos resolver. Isso aqui já na frente. Né? Tanta coisa, né, gente? Precisa ser dinâmico no dia de hoje. Mas olha, a gente tem uma diretoria muito bacana, muito boa, muito atuante. Muito. É assim, a gente... Acho que eu já comentei algum episódio disso, a gente já comentou isso em algum episódio. É a história do condomínio, né? Sim. Então você tem aquela turminha que não participa de nenhuma reunião, mas está no grupo. Mas está lá, mas tem outros que não fazem absolutamente nada, mas adoram quando entra no elevador, meter o pau no síndico, etc. Mas quando você chama para vir junto... Vamos lá trabalhar, vamos participar da reunião. Não vão, etc. Mas eu acho que, surpreendentemente, Paulo, a gente tem a gente tem um grupo ao contrário, né? A gente tem a maior parte... Principalmente nos grupos de trabalho, né? A gente tem visto nos últimos tempos e últimos meses como a gente tem conseguido trazer os associados como líderes desses grupos. E isso é muito gratificante, porque você vê que, de fato, a pessoa está se sentindo parte. E eu acho que, quando você olha isso, você fala, puta, tá valendo muito a pena. O Jean, da Ásia, sim, da empresa por Ásia, exemplo, né? Coordenador do GT de cenografia. Eu já vi ele lembrando, gente, não vamos esquecer que tem reunião. Etc. Sabe, gente, isso faz muita diferença. Outro grande exemplo, Paulo, são os nossos encontros. Sejam os de começo de ano, os de meio de ano ou de final de ano. As pessoas se organizam, elas vêm de longe de São Paulo, e mesmo as de São Paulo. E quando a gente está junto, é prazeroso. É uma troca positiva. A Annelise, que vem lá do Rio do Sul. A Annelise, de Ribeirão também sempre vem. O Jean sempre vem, né, BBDO. Então, assim, cara, quando eles... De verdade, Paulo, quando eles chegam, eu falo, cara... É tão gostoso, né? Dever cumprido, né? A gente está conseguindo, de fato, que todos visualizem. E, além de visualizar, eles passam para os demais, sejam da empresa deles ou para outras empresas, né? O quanto faz diferença estar ao lado de quem luta, né, no dia a dia pelo nosso mercado. Eu acho que a gente está conseguindo, né? Acho que mais do que uma entrevista, aqui é um bate-papo, né? Acho que a gente está conseguindo, tem muito a ser feito. Há muito a ser feito. Ou seja, a gente vê a nossa, né, a listinha ali do tudo como
para fazer ainda, para conseguir. Mas eu acho que o que a gente está fazendo, a gente está conseguindo resultados bem interessantes. De posicionar a Brasce lado a lado das demais, inclusive demais entidades do setor, que são também importantes, são representativos, são colegas nossos. Exato. E aquelas que falamos, né? Ou seja, para fazer um evento, você precisa do promotor, você precisa da agência, você precisa do local. E, eventualmente, quando tem tido questões, a gente consegue acionar as pessoas, né? Ver os dois lados, que eu acho que também é muito importante, né? A gente olhar os dois lados para fazer a análise real e tentar sempre melhorando. Seja por nossa parte, né? Como associação e como associados, seja pela parte das venues e das promotoras e dos clientes, né? Estamos lançando agora o briefing de cenografia, um trabalho feito pelo GT, feito por associados. Exato, né? Olha que incrível, que super ganho. E apoio, nós temos aí apoio, inclusive até com textos da presidente da BEOC, da Ampro, da Alagev, da Ubraf, mercado, né? a MPI, ou seja, as entidades que representam os clientes, teoricamente, são signatárias desse material. Exatamente. Né? A gente está fazendo parte, olha que incrível isso. Isso é bacana, isso é super legal. Mudando um pouquinho agora, saindo um pouco de Abrasce, saindo um pouco da Núcleo, agora vamos falar uma coisa mais abrangente. O que você vê hoje de tendência no mercado? Quando a gente está falando de cenografia, óbvio. Cara, eu tenho visto, assim, que a experiência, né? Ela é uma coisa que está muito presente, né? Então, tudo tem que ser uma experiência. Todos os briefings que a gente recebe na Núcleo, seja uma pequena recepção, uma inauguração ou um grande evento, as experiências estão muito presentes. E junto com elas, eu tenho reparado muito que, assim, os eventos que têm muito público, eles estão voltando com força total. Seja a empresa que está fazendo uma convenção interna, ela está trazendo o grande público dela. Antes ela fazia meio a meio, agora eu sinto que eles estão fazendo eventos de grande público, tirando a galera do híbrido, trazendo a galera para o presencial, entendendo o quanto viver aquela experiência, que não é só tirar uma foto numa área instagramável, bacaninha. Cara, a experiência desde o momento que eu decido o carro, né? E eu visualizei que as empresas, grandes corporações, elas estão vendo isso com a importância que isso traz, como a pessoa sai motivada, né? Como a pessoa se repensa o plano, fala, meu Deus, eu faço parte disso. E, em contrapartida, os grandes eventos, eu sinto que também voltaram com força total. Sejam eventos corporativos, ou sejam eventos que são mais fechados, ou sejam feiras de negócios. Mas, junto com a feira, a gente sempre está tendo com um grande público os auditórios, as grandes palestras, as personalidades que estão ali. A Expert XP, que foi há pouco ali no São Paulo Expo, que a gente acabou participando com alguns espaços, mas muito mais do que os patrocinadores ali. A gente tinha uma plenária fortíssima, com um público enorme, né? Fortalecendo aquele segmento ali. Então, eu senti uma tendência dos grandes eventos voltarem com força total. E eu também senti, até você pode dizer até pela sua percepção, que o mercado está bem aquecido. Vide que você quer arrumar uma data e você não encontra. Você não encontra datas disponíveis. Sejam em espaços pequenos, médios ou grandes. Você liga no AMB, você não tem uma data. Isso que entrou a AMB, né? Porque antes não existia, exato. Agora com mais, sei lá, 60, você liga 80. em qualquer um, você ligar no São Paulo Expo, não tem data. No AMB, você não tem data. E pequenos espaços não tem data. Então, o mercado está muito aquecido. As pessoas, de fato, estão entendendo a importância do estar junto novamente, a pandemia foi ali na pandemia. E eu percebi também uma mudança postural das empresas de trazer os colaboradores para o presencial. Né? Talvez não 100%, 3 dias, 2 dias, mas eu senti que em brevíssimo a gente vai ter mudanças bem interessantes com relação a isso também, né? Das pessoas estarem mais ali no dia a dia mesmo. E aí eu acho que os eventos vêm por... Não tem como, né, Paulo? E qual que é a função da cenografia nesse processo de você criar experiências? Cara, eu acho que o desafio, né, da cenografia é entender a essência da marca, em primeiro lugar, e traduzir aquilo, né? O que eu sempre falo é que o nosso papel é traduzir os sonhos, né? É olhar aquele projeto que a gente ficou meses fazendo a concepção, você olhar, ele sai do papel, ele sai lindo, ele sai grande, ele tá, de fato, a expectativa igual à realidade, né? Só quando você tá ali, eu mesma até hoje, Paulo, quando eu tô carregando um caminhão, quando abre a porta na montagem, cara, eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, eu tô te falando, tô arrepiada. Eu falo, meu Deus, é por isso que eu trabalho com isso.
Cara, é muito gratificante quando você vê as pessoas chegando, interagindo, né? Ou quando o diretor chega para fazer o ensaio, ele olha aquela plenária, o cara fala, meu Deus, que do caralho. Enfim, eu acho que tudo isso, assim, faz parte muito do nosso trabalho, né? Muito mais do que só fazer a cenografia. Eu acho que o nosso papel, e pelo menos na Núcleo, a cada dia a gente tem participado muito mais da concepção do evento como um todo, né? Até porque, para eu estar inserida ali, eu tenho que entender quem chega, que horas, como entra, como sai, como não come, quem bebe água, onde é o banheiro, os fluxos, onde é o camarim, né? Eu tenho que entender o roteiro inteiro, porque o que eu vou projetar tem que atender o convidado de A a Z, os palestrantes, os speakers, os clientes, tem que lançar a campanha, tem que fazer a festa 1, a festa 2, a festa 3, né? E tem que estar todo mundo feliz. Eu tenho um evento muito interessante que eu já estou partindo para a 6ª edição, que ele é um desafio de cenografia. Eu estou na 6ª edição para o mesmo público, no mesmo lugar. E a cada edição, eu tenho que desafiar a gente, né, o nosso cliente, a agência e o cliente, que acredita, né, em toda essa cadeia. A gente tem que se desafiar para o cara entrar lá e falar, uau, que loucura! Como se ele estivesse num lugar novo. É o fator uau, né? Exato. Uau, que e quando ele vai para a festa, ele não pode ter a sensação que é a mesma. Ele vai para a festa 2, idem, né? Então, o desafio é diário, né? Você todo tempo está se desafiando. Você pode fazer o mesmo projeto há anos, só que todo briefing, você tem que repensar o plano. Perfeito. Quando a gente fala de stand, por exemplo... Eu particularmente, eu gosto de dizer arquitetura promocional. Sim. Acho que todas elas, arquitetura efêmera, temporária, cenográfica, tudo está tudo certo, não tem nada que esteja errado ali. Eu, particularmente, eu gosto mais da arquitetura promocional, porque, no meu entender, um stand, em primeiro lugar, a primeira função do stand é vender o produto. E para você ver, hoje em dia, se você não criar experiência, se você não criar algo que seja o fator uau, você não faz a conexão. Exatamente. Senão ele vira um negócio que ganhou prêmio, que stand bonito, etc. Mas morreu na praia. E o que também gratifica é quando eles fazem a pesquisa de satisfação, dá 99%. Então você fala, cara, a gente está super no caminho certo, né? Essa receita que deu certo, né, entre todos nós, cara, é muito gratificante, é muito importante para a gente seguir, né? Feliz, a gente tá daqui uns 10... Não, nem sei que dia é hoje, mas acho que daqui uns 10 dias a gente entra de novo nessa montagem. E é para nós, inclusive, uma imersão. Uma experiência que eu tenho que me preparar em 2, 3 dias e deixar tudo preparado para recebê-los. Continuando dando atenção para mim na Abraço, tá tudo certo. Deixa eu te falar, você... A tua empresa, Núcleo, ou seja, você tem arquiteto, você tem orçamentista, você tem gente preparada, você treina essa equipe, você tem uma infraestrutura para poder atender o cliente, não só na parte de projetos, na parte de concepção do projeto, mas na parte de execução de tudo aquilo que você faz. Né? E aí eu vou te fazer, qual que é a importância do cliente contratar empresas que tenham infraestrutura. Eu não estou falando de empresa pequena, média ou grande, né? Que tenham infraestrutura. Então, vamos lembrar, você que está nos assistindo, para você entrar na Abrace, você tem que apresentar para entrar na Abrace, uma série de documentos que a gente chama de régua. Né? Então, você precisa ter registro da empresa no CREA ou no CAL. Um conselho, então não é só contratar o arquiteto, a empresa precisa estar... Então, qual é o responsável técnico daquela empresa? É uma construção, por favor. Empresa, você precisa provar que você tem uma área fabril, você tem uma área de... Que eu vou construir quando você me contratar, eu vou te entregar alguma coisa. Você não vai terceirizar a construção. Aí você é uma agência, nada contra a agência. A agência é nosso cliente, adoramos, amamos vocês, agências. Mas o que a gente não gosta é aquela empresa que se apresenta como uma empresa de cenografia, uma montadora de stand, mas na realidade ela não é. Precisa ter quantos anos de experiência, precisa carta de cliente, carta de fornecedor, no selo de qualidade, atestado de débitos fiscais, etc, 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 etc. Então, qual que é a importância disso para um cliente? Por que ele deve procurar? Eu acho que tem tem vários pontos importantes. Primeiro, a segurança, né? Então, você sabe, vou falar pela Núcleo. A Núcleo, ela está ali há 21 anos, mas eu podia estar há 2, né? Porque a gente pode mudar. Mas eu estou ali há 21 anos, eu tenho a área fabril junto, né? Eu estou acompanhando a equipe. Você me ligou, puta, quero trocar um negócio, eu paro, vou na hora, resolvo, né? Então, eu acho que tudo isso passa muita segurança para o cliente, não só no atendimento, mas na entrega. Eu posso fazer uma pré-montagem, você pode ir lá olhar tranquilamente no meu espaço, né? Você quer uma amostra, eu consigo.
Por quê? Porque a gente está vivendo aquele dia a dia. De fato, é a nossa vida. Então, a gente tem o projeto, a gente tem a reunião, a gente tem o alinhamento de equipe, a gente tem os EPIs, né, Paulo, que são tão importantes na nossa vida, que eu acho que hoje a gente também traz isso para dentro da nossa área Fabril. Você tem a licença de funcionamento, né? Você tem vários pontos importantes que na contratação eu acho que são mega, assim, decisores, né? Decisores. Eu acho que a gente está na rede social, é legal, todo mundo conhece, vê o movimento da sua empresa. Mas, de fato, o que você entrega no dia a dia é o que importa, né? Você está pronta. Deu um problema numa montagem, Paulo, você corre e resolve no galpão, manda entregar, né? Ou chama a equipe e resolve no lugar. Deu dor de barriga, você tem como resolver. É isso. Mas só tendo, de fato, em casa pessoas capacitadas, né? E profissionais em áreas. Então, a gente tem a marcenaria, a gente tem o pessoal da serralheria, a gente tem os tapeceiros, né? A gente tem os marceneiros. E aí também você consegue agregar e atender os clientes de maneira mais ampla, né? Ah, Sula, você terceiriza algumas coisas? Claro que sim. Claro que sim, e eu vou agregando fornecedores também de muita competência, né? E que, de fato, não vão me deixar na mão. No momento que eu precisar fazer uma revisão, por exemplo, de comunicação visual, que é um item que a gente terceiriza. Cara, quando eu estou em evento, eu já tenho o A, o B e C que estão de plantão, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ligar para o A, para o B, para o C, que é como acontece dentro da Núcleo. A gente sempre tem que estar com pessoas próximas que funcionam para o que você faz. Nossa atividade, ou seja, ela tem um grupo de peças que são normalmente terceirizadas. Então, exato. Móveis, por exemplo, porque faz mais sentido. De mobiliário. Local de imobiliário é uma delas, de comunicação visual, porque faz mais sentido economicamente e faz mais sentido de todas as formas. Então, absolutamente todo mundo. O que não pode é a atividade fim, a atividade original, ser terceirizada da forma como vai. Paulo. E aí é aquela história do preço, né? Ou seja, é o cliente que compra só por preço. Aí, então, quando a gente que preço? A que preço, né? Então, na hora... Tem grupos que a gente participa, nós participamos de diversos grupos. Às vezes eu fico horrorizado com... alguém me indica... As troquinhas, né? Nossa, você vê assim, falei, infraestrutura zero. Exato. E tem alguém contratando. Isso Exato. É que que medo, né? Que e medo. aí quando a gente vê alguma coisa acontecer... Em contrapartida, eu tenho visto cada vez mais, né? Nos lugares que a gente vai, nas venues e nas promotoras, enfim, as documentações estão sendo mais pedidas, o que eu acho que é um ponto também de fortalecimento do setor, né? Para a gente tentar aos poucos não ter pessoas que façam isso, mas dá uma, né, você dá uma, passa a régua, que nem sobe a régua, que nem você mesmo falou, né? Exato, a gente consegue pelo menos ter segurança de entrega de determinados eventos que são tão... a gente sempre está com prazo curto de entrega, né? Então, a gente sempre está correndo. São grandes dores que a gente tem. Exato. Então, a gente sempre está correndo. Os clientes sempre estão com demandas, às vezes, novas que aparecem quando você já está em montagem. Então, você precisa, de fato, estar preparado, né? E eu acho que é isso que a gente busca mesmo. Agora, me conta uma coisa. Você, esses anos todos de experiência tua, me conta uma história de sucesso, vai. Alguma coisa assim que você falou, nossa, aquela ali... seguramente você tem várias. Seguramente você tem várias, né? Eu tenho. Não vou nem falar pessoais, porque aí você vai falar teus filhos, casamentos, mas profissionais, ou seja, tem alguma aqui, assim... Eu tenho alguns. Fala mas eu acho que... Acho que eu vou contar dois, mas eu vou contar primeiro um. Há alguns anos, até a gente fez um Natal, né? Um Natal para o BTG, ali na Faria Lima, no vão do prédio do BTG. E eu acho que Natal, ele é um projeto muito desafiador. Pelo tema, né? Ele traz um peso positivo, entre aspas, mas de muita responsabilidade, com relação à carga emocional que o Natal tem. Você lida com as pessoas, você lida com as crianças. E esse Natal em especial, ele era um Natal open air, que eu acho muito desafiador. Então, a gente tinha que lidar com a chuva, com o sol, com o vento, né? Natal é um evento que fica no ar aproximadamente 60 dias. Então, você tem ali, né, um dia a dia mais pesado, quando você está open air, principalmente, de manutenção, né? De equipe que tem que estar atento, né? E esse Natal, ele era muito especial. Porque a gente tinha uma casa, que a gente tinha todas as atividades do Papai Noel, as crianças, atividades infantis, um café e tal. E você tinha a árvore, né, que era o grande emblema. E essa árvore, ela recebia semanalmente diversas atrações e shows musicais que atraíam. E era de quinta a domingo, que atraíam não só a galera que ficava ali da região, da Faria Lima, mas também as pessoas que vinham de fora e passavam ali, eventualmente, durante o dia.
Então, eu acho que esse projeto, ele tem um desafio, mas, ao mesmo tempo, um tom, tipo, assim, muito bacana, sabe? Uma experiência única. Eu fiz ele por 2 vezes. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com ele, né? E eu acho que os desafios foram lançados, a gente conseguiu cumprir com aquilo. Então, para mim, ele é um dos eventos mais emblemáticos, assim, que eu já fiz na minha vida. E o segundo foi um lançamento fora do Brasil, da Captiva. Foi o lançamento da Captiva no Brasil, quando a Captiva veio para o Brasil. Mas o lançamento para os dealers, para os concessionários e para a imprensa foi no México. Então, foi um desafio muito interessante, porque você tinha que lidar com os fornecedores locais. Foi num deserto, numa pedra incrível, que a gente trouxe uma trupe dos Estados Unidos para fazer o show de lançamento. Então, entrava carro, descia trupe, teve balé, teve figurino, entra carro, sai carro. E a gente estava num lugar, né, que você tem que contar com o mobiliário local, exatamente. Você tem que fazer muita visita técnica, né, para você conseguir garantir esse sucesso, exato. Mas, cenograficamente falando, a entrega não é muito parecida com a gente. Então, você tem que fazer uma vista grossa ali, mas, ao mesmo tempo, acompanhar e tentar trazer o seu expertise, né, para dentro daquilo lá, que é por isso que os clientes contrataram a gente para isso, né? É isso aí. E esse evento ainda teve um finalzinho muito desafiador, que chegou um furacão no final dele. Foi em Los Cabos, né, no México. E aí veio um furacão na última noite, durante a festa que estava acontecendo na praia. Então, ele foi com muita emoção, mas foi um evento... Furacão mesmo? Um furacão. E foi... Entendi que você estava com furacão. Não, furacão real figura também, de linguagem. Paulo, de voar tudo. Eita, e já era a última noite, o último jantar. Então, ele foi um evento, assim, inicialmente muito marcante. Eu acho que por conta dessa entrega no deserto, numa pedra, com as trupes, entra, sai, entra água, né? Mas, ao mesmo tempo, o desafio de estar internacional, né, com pessoas. A gente já fez alguns eventos internacionais e eu acho que cada um deles você tem que ter uma expertise diferente, assim. Você tem que ir sentindo nas visitas técnicas o que você tem que fazer ali para que, de fato, dê certo, sabe? É aquela história, né? Papel primeiro aceita tudo. Então, criar um projeto ali, aceita. E entendo que você falou uma coisa, por isso que o cliente nos contrata. Isso é importante, porque madeira... Napa, bagum, tinta, é o mesmo para todo mundo. Exatamente. Não muda nada. Os fornecedores que você compra madeira é o mesmo, aquele parceiro, a ABC, a Mademais, que é parceira nossa da Brás, por exemplo, você vai lá e compra, o concorrente também vai lá e compra e está tudo certo. O que muda? O que muda justamente são as pessoas que estão por trás, a expertise que cada um tem. Se a lona está enrugada ou não, aí eu tô lá para isso, né? Se a gente vai entregar a experiência como a gente combinou, se o giratório vai funcionar, se o LED vai abrir... Se o projeto atende o briefing, a necessidades do cliente. Teve experiência que a gente já foi para alguns lugares, mas teve uma, por exemplo, que a gente foi 15 dias antes, levou a comunicação visual, a gente sempre leva do Brasil a comunicação visual, porque lá eles não atendem como a gente, mas a gente foi, alugou um galpãozinho, a gente construiu tudo lá, comprou máquina lá, comprou madeira lá, levou a equipe daqui, construiu lá, fez o evento e se desfez das coisas para voltar. Teve evento que eu construí tudo 100% e foi carreta daqui, 15, 20 dias para atravessar. E a gente levou tudo pronto e a equipe daqui. Então, depende muito do perfil do evento, né? Então, você tem que ir entendendo quem é quem ali para você começar a viabilizar, E o Brasil dá show, né? Quando a gente está falando de cenografia, Paulo, nós somos bons, mas deixa a parte. Nossa, eu acho que acabamento, né? As soluções. Acho que a gente tem soluções muito diferentes, que ninguém está muito acostumado, assim, né? Falando um detalhe, palco. Eles usam muito a saia, né? Que aqui a gente não usa jamais. A gente sempre tá esticadinho, com o espelho de palco ali. Então, acho que também é cultural também o negócio, né? Acho que faz parte da cultura individual, mas... Aí você pegou uma coisa bem colocada. Quando a gente pega, vamos falar de feira, para dar um exemplo... O que se faz nos Estados Unidos é uma coisa, se faz na Europa é outra, e aqui faz Vide quando a gente vai para os salões, exato. Exatamente. Aqui é uma terceira. Exatamente. Aqui é uma terceira. Então, ou seja, não é que é melhor ou pior, não, é diferente. Exatamente. Aqui a gente tem os nossos stands são mais cenográficos. Total, são grandes shows, né? Assim. O norte-americano tem aquela coisa mais pé no chão, etc. Tal. O europeu é o meio termo desse processo como um todo. Você chegar para um patrocinador, para um expositor, para falar que a gente vai
fazer um grande palco da vida ou um grande stand. Não, vamos fazer uma coisa mais simples. Ele vai falar, opa, como é que é? Você sempre dá esse exemplo, inclusive, né? É o alter ego. Ele quer uma coisa, não é carnavalesca, mas ele quer uma coisa impactante. E esse é o nosso papel, tornar isso realidade. Ainda bem que a gente está aqui. É isso aí, bacana. Agora então esses foram você deu 2 exemplos aí. Legal isso do México, hein, que você levar. Cara, eu tenho algumas experiências. Lá, esse foi em Mendoza. Mendoza. Esse, muito legal. Construir tudo lá. Mendoza e também Punta, também tem experiências bem interessantes. Vai entrar na associação de montadores de cenografia deles lá? Não, Paulo, eu gosto do Brasil. Agora tem o outro lado, né? Toda moeda tem 2 lados. Agora uma história que foi... Não, essa foi complicada. Histórias de... Essa tem... Não, Nossa, que pode ter dado resultado tudo certo. Eu acho que essa do México é uma delas. Essa de Mendoza, por exemplo, é uma delas, né? Eu acho que... Deve ter sido uma dificuldade gigantesca isso aí. Eu acho que... Então, mas aí você se prepara. Eu acho que tudo é planejamento. Eu acho que... Agora eu não estou lembrando uma difícil, mas eu acho que tudo, hoje, acho que com essa experiência, né, você tem que parar, pensar, evoluir e resolver, né? Eu acho que, e outra coisa muito positiva da nossa área, a gente é muito rápido, né? Eu acho que até quando você contrata hoje em dia um marceneiro para ir na sua casa e o cara te pede 15 dias para, 60 dias para produzir, mais 12 para montar, que foi um caso na minha casa, eu falo, 12 dias para montar o quarto do meu filho? Sério, cara? Né? A gente tem um senso de imediatismo, de 60 mil metros quadrados e desmonta e monta de novo, desmonta. Exato, Ai, Paulo, agora eu não tô lembrando uma história que eu tenho que resolver rápido. Cara, é de dia a dia, né? É dia a dia, eu acho que é dia a dia. Cara, eu não tô lembrando uma assim, não. De resolver rápido, de dia a dia. Não, é que eu acho que vai acontecendo e você vai resolvendo. No próprio Natal, que eu contei como o emblemático do BTG, num dos dias de montagem, a gente teve um vento, que foi ótimo para nós, pela experiência de viver aquele vento, né, na montagem. Só que foi um vento, e lá é um vão. Então, vem aquele vento encanado. Foi um vento... E a estrutura, ela era de madeira e de box. E aí, ela começou a fazer assim... Só que, claro... Eu tava com clá-clá-clá. As pessoas que estavam ali pertinho não estavam sentindo esse clá-clá-clá. Mas eu só tava lá para ouvir isso, né? E eu lembro que eu comecei a olhar e eu falei, meu Deus do céu. E agora, o que a gente vai fazer? Aí o vento foi cedendo, passou. A partir de ali, a gente entrou. 1, 2 tapadeiras, a madeira tinha mexido ali do lugar. Repensamos rapidamente o plano, ajustamos, reforçamos... E já nos preparamos, né? Esse, por exemplo, é um exemplo. É que eu acho que isso é tão dia a dia, de verdade. Resolver coisas, dar soluções ágeis e rápidas. E eu sempre peço para o cliente, eu falo, posso pensar 5 minutos? Eu preciso pensar. E aí chamo A, chamo B, chamo C e falo, e aí, qual que é o plano? O que nós vamos fazer? Pá, né? E aí você resolve. Eu acho que essa é parte da função de quem trabalha com eventos, independente de onde ele seja, se ele é agente, até o próprio cliente, quando é um cliente especializado na área de eventos, né, ele tem que ter também esse conhecimento, porque algumas coisas vão dar errado. Sim, acontece. A, B, C, D, E. Eu sempre dou a ponte que quebrou, que caiu. Na Núcleo também, você faz a pré-montagem de uma coisa, seja um stand, uma área instagramada. Você põe no caminhão, você chegou lá, não encaixa. Você fala, meu Deus do céu, tava tudo certinho, né? Cheguei aqui e não encaixou. Você compra uma cúpula de acrílico, ela até é ótima. No caminhão ela bate, quebra. Então, por isso que você tem que ter pessoas muito competentes ao seu lado. De fornecedores muito competentes. Isso é direto, né, gente? Bate, quebra, racha, alguém encosta, derruba. Você fala, meu Deus, isso eu demorei 10 dias para fazer. Como que eu vou fazer em 1? Né? Então, você tem que ter muita gente agilizada e de confiança do seu lado. E eu, graças a Deus, montei um pool ali muito positivo, viu? Não sei quem contou, não sei se foi você, um cliente que pediu uma urna. Eu fiz. Você que contou essa história de uma urna, isso, né? Eu esqueci, ele havia mencionado, Sula, precisa ter uma urna ali. Eu falei, tá bom. Passou. Chegou na noite anterior da inauguração, ele falou, e a urna? Eu falei, urna? Ele falou, e a urna? Ele vai lembrar disso, Fernando. Ele falou, e a urna? Eu falei, tá, eu já venho com ela. Aí chamei os meninos, os tapeceiros e o nosso costureiro, que é ótimo, Fabinho. Falei, gente, casa caiu. Inaugura amanhã. Eu tenho um adesivo. Eu lembro que eu tinha um adesivo sobrando da marca. Eu falei, cara, eu tenho 2 adesivos. Como que nós vamos fazer? Aí ele falou pra mim,
Pode aguardar. Gente, tá até hoje na Núcleo, a urna. Ele fez uma urna da cor do cliente, durinha. Toda assim que você punha a mão, aí você tinha uma pegadinha. Você não podia ver o que ia puxar. Não podia ser transparente de acrílico. Você não poderia ver o que você ia puxar, porque era um prêmio. Então, aí ele fez daquela... Enfim, resolvemos do dia pra noite, tá vendo? Cara, tem que ter gente muito capacitada. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, porque Deus protege os bêbados e quem trabalha com o evento. Porque tem umas situações que a gente passa... Gente, coisa isso que eu não acredito. Mas aí está a história da infraestrutura. Você conseguiu tudo isso aí porque você tinha a infraestrutura necessária. Agora da urna, por exemplo, né? Você tinha a infraestrutura necessária para poder resolver. E aí, a nossa discussão sempre é o cliente que contrata uma empresa que não tem nada disso, ele não vai contratar uma empresa, internet aceita tudo. É a maior empresa de cenografia do mundo. A maior empresa do mundo. Então, amigo, você é o cliente, vá na empresa que você está contratando. Vai ver o galpão dessa empresa, vai ver se ela tem infraestrutura para poder te atender e se o que ela faz é aquilo que você está precisando, porque são especialidades também. É verdade. Nós temos empresas que são associadas a nós, por exemplo, que o forte delas são sistemas. Exato. E são extremamente competentes naquilo que fazem. Exatamente. A gente sempre brinca que tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. Então, nosso evento, nosso mercado tem frente de trabalho de A a Z, né? Sugestão, então, a você. Primeira sugestão, vá no seu fornecedor. É uma empresa de locação de imóveis? Vai lá. É uma empresa de comunicação visual? Vai lá. É um buffet? Vai lá. Ou seja, vai entender qual é a infraestrutura e se a infraestrutura daquela empresa atende aquilo que você está precisando. A parte que eu gosto bastante, qual? Conselhos. Porque, veja, são quantos anos você falou aqui de eventos? Acho que 27. 27 anos, tá? Eu, de novo, acho que você está mentindo, porque você tem a de idade, isso aí. Ai. Mas, ok, você tem 27 anos de experiência. Isso gera bagagem. Sim. Quem está nos assistindo, que conselho que você dá? Ou seja, quem está começando agora? Ai, cara, eu acho que a nossa área é uma área muito dinâmica. Eu acho que dá para você trabalhar de A a Z, assim, né? Eu digo, mas eu não sou muito dinâmica, eu gosto de trabalhar com pré-produção, orçamento, funciona, né? Eu gosto de ser arquiteto, mas eu não gosto de ir para o campo, funciona. Eu sou arquiteto, mas eu não sou muito criativa, eu sou bom no detalhamento, funciona, né? Eu acho que a gente tem, assim, na área de produção, cenografia, da galera do galpão, né? A gente fez há pouco, né, aquele curso de capacitação de mão de obra, que a gente vai fazer ainda mais agora. Eu acho que a gente tem tanta frente de trabalho para capacitar. Eu acho que a gente ainda continua muito ávido de pessoas, né? Pessoas que estejam afim, que vistam de fato a camisa, né? Que eu acho que para fazer o que a gente faz realmente é um diferencial. Não dá para falar, isso aqui eu não faço. Exato. Infelizmente, a gente trabalha de final de semana, a gente trabalha de feriado, as montagens acontecem eventualmente noturna. Essa semana mesmo, eu entrei 2 horas da manhã no WTC, né? Então, assim, é desgastante, né, cara? É desgastante, assim. Eu olho os meninos, eu falo, gente... Vamos, que a gente vai... Poxa, puxado, né, cara? 2 da manhã de sábado para domingo? Puxadão, mas enfim. Quando você olha pronto, você olha aquela entrega, você fala expectativa, realidade. Então, eu acho que quem está começando na nossa área tem que ter esse olhar, né? Que a gente tem muitas frentes, então você pode fazer a faculdade de eventos, você pode fazer arquitetura, você pode fazer produção, você pode fazer atendimento, né? Que é o que eu faço. Área comercial, gente, quantas pessoas a gente precisa na área de criação administrativa comercial, né? E galpão. Então, a gente tem o costureiro, a gente tem o marceneiro, a gente tem o tapeceiro, a gente tem o serralheiro, a gente tem os carregadores. Gente, eu acho que hoje... eu tenho muito esse olhar amplo, né? Então, toda vez, por exemplo, que eu tô com um grupo de carregadores, por exemplo, que são muito positivos, eu já fico olhando quem tá acompanhando a nossa equipe. Tem oportunidade para todo mundo. Chamo o responsável e falo, cara, visualizei essa oportunidade, o que você acha? Posso trazer ele para cá por uma experiência? Né? E eu acho que isso você vai formando profissionais, Paulo, e acreditando nas pessoas. Né? Então, eu acho que na Núcleo, principalmente, cada um que entra lá, cara, eu faço questão de estar junto, de ensinar, passar o meu olhar, né? E de todos da equipe. Então, a importância é isso.
um tá interligado com o outro, aproveitar isso e crescer. Então, tem muita arte para crescimento, né, no nosso mercado. Seja para as montadoras também, né, Paulo? Eu falei um pouco aqui da cenografia, mas eu acho que as montadoras se encaixam muito bem em tudo isso que eu falei, né? Precisando dos mesmos expertises que a cenografia precisa e também agregando nas empresas. Então, eu acho que quem tem esse olhar ou tem essa vontade tem que começar. Eu sempre brinco que você pode começar aqui e terminar aqui, cara. E é o maior orgulho do mundo quando você vê um cara que começou na sua empresa aqui e hoje ele tá aqui. É muito prazeroso. É gostoso isso. É muito prazeroso quando você pergunta quantos anos você tá aqui, o cara fala 13, 11. Cara, você fala, gente, nem eu sei o que eu tava fazendo há 10 anos atrás, né? Então, é muito legal. Então, eu curto muito... a nossa empresa é muito... As pessoas ficam com a gente por muito tempo, normalmente. É uma empresa que carrega com a gente as pessoas, elas permanecem ao nosso lado, sabe? Então, você que é profissional e que está querendo migrar para a nossa área, venha, né? Eu acho que tem que começar. Tem mercado, é só entrar com força, sem mimimi. Acreditar, estudar. Eu acho que se capacitar... Seja com curso técnico, né? Seja, por exemplo, a gente que fez no ano passado, esse ano, nem sei, ano passado, a especialização da pintura, do eletricista, né, Paulo? Do marceneiro. Eu acho que a capacitação, seja você é um produtor, você vai querer fazer um curso técnico, porque eu acho que todo conhecimento sempre agrega. Você só se destaca do amigo do lado, concorda? Se você tem uma base. Então, tem que começar e se capacitar. Sura, eu vou fazer 62 anos, acabei de fazer... Acabei mais uma pós agora. Gente, eu não acreditei quando você me contou. Ainda falei pra ele, gente, que ele tá jobless, tá precisando... Vou dar, mais coisa pra ele aqui na Abraço pra ele fazer, viu? Achei bárbaro. Então, você vê... Você tá ávido de aprendizado. De agregar, né? De trazer conhecimento, de trocar. Olha quanta coisa gostosa que a gente falou, fala no nosso dia a dia, com todo mundo que a gente recebe aqui. Então, acho que isso é muito importante, mas tem que começar. Se você pudesse voltar numa máquina do tempo, né, aquela perguntinha maravilhosa, e pudesse falar com a Sulita, a Leila que chama de Sulita, né? A Leila. Com a Sulita, começando isso há 28 anos, 29 anos, começando. O que você... você pode falar alguma coisa para ela, e aí você volta para cá agora. O que você falaria? Eu falaria calma. Calma, tenha calma. Tenha calma, acredite em você. Foque, estude e comece. Eu acho que a experiência e as pessoas que você trabalha é que te fazem o grande profissional que você é. Quando eu comecei na área de eventos, eu não era só em cenografia, eu tive ao meu lado profissionais que me deram a base que eu tenho até hoje. Até hoje. Né? Então, eu trabalhei com pessoas que acreditaram em mim, que potencializaram a Sula profissional, e foram me jogando de área em área. E eu lembro que eu falava, mas eu nunca fiz isso. Problema seu. Agora você vai fazer. Nesse evento você vai fazer. Mas eu nunca cuidei da IB. Mas eu nunca mexi com filmagem. Mas eu nunca fiz cinema. Mas eu nunca fiz o vídeo. Mas eu nunca editei as fitas. Problema seu. Se vira. Resolve. Então, acho que isso... E isso eu tô falando pra Ive, que foi uma das pessoas que mais me agregou profissionalmente. Ela me jogava de área em área, assim, e falava, vai, se vira, resolve. E eu fui acreditando em mim, sabe, Paulo? Eu fui entendendo que quanto mais eu absorvesse, mais completa eu seria. E eu teria a capacidade de olhar o evento como um todo, mesmo mirando hoje na cenografia. Como eu falei há pouco, cara, quando você faz a cenografia, você tem que entender o fluxo 100%. Onde o cara vai beber água. Então, cara, isso é muito importante. O profissional, acho que o profissional da área de eventos hoje, ele é um profissional generalista, especialista. É isso. Se você não tiver a visão do todo, eu acho que você vai deixar a desejar. Mas você precisa ser especialista também. Então, você precisa... Então tem que começar também. Eu vou ser o melhor do mundo nisso aqui, mas eu preciso entender um pouco da mesa como um todo. Então você faz A, B, C, D, E, e você fala, puta... Esse aqui é onde eu sou... É aqui que eu vou mirar. Que as pessoas... E, inclusive, me identifiquei. E como marketing até. As pessoas lembrarem de você por aquilo. E você só é bom naquilo porque você entende todo o outro. Porque se você não entender isso, só entender disso aqui e não entender o resto, você não vai ser bom nisso, porque isso aqui vai atrapalhar os outros. E atendimento que eu sou hoje, eu lembro uma outra pessoa também, que eu trabalhei muito e aprendi muito, Vânia. Ela falava pra mim, eu era produtora de cenografia, e ela falava, Sula, você tem o perfil
de atendimento. Sai da produção. E é bom, né? Sai da produção. Eu falava, não, eu adoro. Ela falava, sai da produção. E na primeira oportunidade que ela teve, ela me puxou para ser assistente de atendimento. E aí eu comecei a, de fato, né, ter todo esse cuidado, esse tato, enfim. E trabalhar, de fato, com o que eu faço até hoje. Mas a experiência em produção te faz boa em entendimento. Porque aquela história de você pegar... Planejamento. Até rafiar, às vezes, com o cliente. Olha, papapá, vamos ver isso aqui, como é que vai fazer? Você falou, cenógrafa. Não sou cenógrafa, mas na hora eu já faço ali, meu. É isso, resolveu? Como eu, não sou arquiteto, mas pego, sou projetista. Aí pego, mas a experiência, né? Ter passado, até no dia a dia da Núcleo, participando de todos os processos, eu consigo, né, defender melhor, né? Até a venda, né? Eu peço para os meninos, faz um áudio venda aí. Aí ele faz, eu falo, beleza. Aí pronto, já consigo, né, botar para frente tudo que está intrínseco no projeto. Última pergunta, Sula por Sula. Ai, Paulo, estou vivendo nosso podcast aqui. E é engraçado, você estar do outro lado. Nossa, é completamente diferente, Paulo, do que está lá de cá, né? Total, assim. Cara, eu acho que hoje em dia eu me sinto uma pessoa, uma menina realizada. Uma menina realizada pessoalmente. Eu acho que eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho um marido incrível, meu sócio, meu parceiro da vida. Tenho meus filhos que eu quis muito ser mãe, né? Eu tenho uma menininha de 7, a Manuela, e um menininho de 10, o Rafael. Manda um beijinho para eles, cadê? E eu acho que, pessoalmente falando, o grande desafio da minha vida é estar ao lado deles o maior tempo possível, seja presencial, mas também de longo, assim, né? De viver muito ao lado deles. Eu não fui mãe muito cedo, então me preocupo muito com essa questão de dar uma base para eles, né? Dar uma bagagem para eles, para que eles cresçam, sejam pessoas independentes, né? Mas que estejam preparados. Eu tenho muito medo, olhando um pouco, né, das gerações atuais, eles são muito pequenos ainda, de deixá-los eles mais preparados, mais parecidos com a minha vivência, né, de criação, de base, de trabalho, de família. Eu tenho uma família muito próxima. Eu tenho os pais, sogros, irmãs, dos dois lados, muito próximas, que me permitem também voar do jeito que eu vou profissionalmente, né? Eles me dão uma base, um apoio ali muito, muito bom. Então, é por isso que eu acho que eu consigo, pessoalmente, estar tão presente, tão respirar sem aparelhos quando eu pego uma coisa profissional muito puxada. E, profissionalmente, eu também sou muito realizada. Eu sempre falo que enquanto o olho brilhar ali, eu vou seguir realizando sonhos, eu vou seguir tratando meus clientes da maneira como eu trato, um a um, com muito carinho. Eu faço questão de atender a todos, de dar atenção a todos. E também tenho que estar sempre muito grata para a minha equipe. Eu acho que a galera que está comigo hoje, cara, de fato, eles me representam, né? E eu sempre falo também que eu fico mais com eles do que com a minha própria família. Então, cara, a gente tem que ter uma linha muito leve, a gente tem que ter uma energia muito alinhada e a gente tem que jogar muito junto. Então, hoje eu me sinto muito grata profissionalmente por ter uma rede assim tão próxima e tão poderosa e positiva ao meu lado. E também de ter vocês, né, da Abrace, que é um terceiro braço, eu acho que da minha vida profissional, segundo braço, que eu acho que também permitem que eu consiga amarrar tudo isso de uma maneira muito positiva. Então, falando em agradecimento, quem agradece sou eu, Sula. Ai, eu agradeço não só por estar aqui hoje com a gente, estar batendo papo com a gente. Eu estava muito nervosa, Paulo. Sempre anda bem. Mas também pelo dia a dia na Abrace, pela amizade. Pela amizade, acho que é o primeiro lugar, isso, é amizade. O melhor do setor são... Os amigos que a gente faz na jornada. Isso aí, pela amizade e pela liderança, pelas conversas, aí já na postura de vice-presidente da entidade. A gente tem trocas muito positivas, um respeito muito importante. Tentar entender, às vezes, posicionamentos diferentes, mas ver o que é melhor para a entidade, o que é melhor para a associação. Tem sido extremamente prazeroso esse tipo de convivência. Que alegria. E óbvio que eu estou sempre crescendo também, ou seja, acho que é um crescimento também meu. Olha quem éramos, hein, há 6 anos atrás e quem somos, né? E acho que como pessoas profissionais e associação. E daqui a 6 anos a gente seja muito amém, mais, se Deus mais quiser, do que isso aí. Juntos aqui novamente. Então, obrigado. E que a gente continue, hein? Com o nosso Abraço Talks. Eu vou assinar a caneca da fama, gente do céu. Tem aqui, ó, agora hoje de manhã teve aqui o deputado Goulart, teve com a gente aqui também. Que foi uma delícia, um grande aprendizado. Aliás, não vai virar
tônica do nosso podcast, mas o Palmeiras tem Mundial? Acho que nunca vai ter. O corintiano está feliz hoje, né? Eba! Então, assinar isso hoje. E, ó, tá bom, obrigada. A vocês todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, nosso muito obrigado. Não esquece de botar o joinha. Marca lá para vocês escutarem, terem atualizações sempre que a gente colocar. Então, quinzenalmente, né, nós temos um episódio novo no ar. Se tiver alguém que você quer que a gente entreviste, dá sugestão. Manda umas perguntas também. Se vocês querem. Curiosidades. Nos ajude a construir um programa melhor para o setor de eventos, melhor para o setor de cenografia e montadores de estantes. Então, Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigado, Sula. Obrigada, Paulo.